Bom dia a todos os irmãos, que alegria podemos estar aqui na casa de Deus. Somos poucos, não é? Estamos em período de férias, mas que bom, por aqueles que aqui estão e que escolheram a melhor parte de estar aqui. É bom e vamos abrir o nosso culto, vamos ficar de pé e ler o Salmo 100, versículo 4. Salmo, capítulo 100, versículo 4. Vou ler. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome. É isso que nós queremos fazer, bendizer o nome do Senhor, entrar com ações de graças e vamos cantar com alegria o hino número 1 do cantor cristão, todos juntos. E agora pedi ao meu irmão que pudesse ler também, abrir a sua Bíblia e ler também ainda continuamos nos Salmos. Salmo 107, versículo 1. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Amém.
Este salmo lembra-nos algo muito importante, a bondade de Deus, a fidelidade de Deus. Uma bondade que não depende das circunstâncias, não depende da nossa disposição para com Deus, não depende do nosso estar na presença de Deus. É mesmo uma bondade que dura a todo o tempo. Ela não falha, não muda, não se esgota. E não depende de nós, graças a Deus por isso, porque se dependesse de nós seria muito mau. Mas a bondade de Deus é assim, é imensurável. E é com este espírito de gratidão pela bondade, pela fidelidade de Deus que nós queremos continuar em louvor e vamos continuar a louvar a Deus com os cânticos Deus é bom e a bondade de Deus. E vou aproveitar também para avisar os irmãos que quiserem contribuir com o Euro Missionário, temos aqui o pote durante este primeiro cântico e depois continuamos com o hino A Bondade de Deus. Avisar também, vamos fazer uma dinâmica diferente. Neste cântico Deus é bom, vamos fazer assim, os homens continuam comigo e com a Francisca a cantar e as mulheres continuam com a irmã Sandra. Já vamos ver como é que vai funcionar. Sim, no refrão. Porque Deus é bom. Continuam os homens comigo, vão comigo. E as mulheres seguem ou as senhoras, com a irmã Sandra. Porque
acho que está bom para ensaio. Para esta modalidade, nós no refrão separámos vozes masculinas de vozes femininas. Se calhar sugeri aos irmãos, não sei se estão de acordo comigo, repetirmos. E agora sim, vamos fazer isto com garra. De novo, sim. Eu própria me enganei. Sim, o hino todo. Continuar a adorar a Deus, tua bondade me seguirá. Tu
ao irmão da congregação que quisesse fazer uma oração de gratidão, agradecer esta bondade de Deus que inunda o nosso ser e que põe paz na nossa alma, apesar das contrariedades. Amém? Obrigado, Jesus. Na tua igreja, reunidos uns com os outros, pensando em ti. Glória a ti, Agradecer Jesus. tudo quanto és em nós. Pai, quero-te pedir que os doentes da igreja, Pai, Amém. todos aqueles que sofrem, que já puderam estar presentes na tua igreja, Pai. Pai, querido, é tão bom poder agradecer tudo quanto és em nós. Obrigado, Poder Jesus. saber que tu és o Senhor da salvação, Amém. o Senhor único, o Senhor maravilhoso, Cristo da paz, Pai da Glória a ti, Jesus. Obrigado, Senhor. te peço, estejas com cada um de nós, nos orientes o resto do dia, da Jesus. tua paz, Amém. do teu amor, do teu carinho, e para te dizer, Pai, obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado. Vou pedir aos irmãos que podem ficar sentados. E chegou o momento de levantarmos as nossas ofertas e dízimos. Eu não sei se está alguma visita entre nós que não esteja identificada com esta prática, mas não se sinta obrigada. É um dever, uma obrigação e também uma honra. Todos os membros contribuímos para a obra do Senhor. Então será o momento de cantarmos um hino que fala do amor de Deus e da salvação que Ele nos concedeu através da sua morte na cruz do Calvário, entrega do Filho Jesus. Cristo me amou e me transformou. Amém? E então pedia aos irmãos, o irmão Lourenço e o irmão Rogério, não sei, sim, para levantarem as ofertas e dízimos e vamos então entoar o hino Cristo me amou. Cristo
Deus e o seu querer para nos transformar a cada dia e nos fazer uma nova criatura. Amém. Peço ao irmão Rogério uma oração de gratidão para as ofertas alçadas. Damos-te graças, Senhor Deus, pelo estar aqui no nome, Senhor Deus. Damos-te graças, Senhor Deus, porque estas portas podem permanecer abertas, Senhor, porque, ó Deus, estamos no país que, felizmente, Senhor, podemos fazê-los, Senhor, livremente, Senhor, sem receios, Deus. Nós te queremos pedir, Senhor, pela tua igreja, onde quer que ela se encontre, Senhor Deus. Obrigado pelos pessoas que estão aqui nesta hora, neste lugar, que estão aqui para louvar e agradecer por isso, Senhor Deus. Nós queremos também louvar, Senhor, pelo universo, Senhor, pelo teu grande amor, pela tua misericórdia, pela tua benignidade, Senhor Deus. Oramos esta instalação e muito mais Deus, Senhor Jesus. E chegou o momento de abrirmos os nossos corações para a palavra de Deus, que Ele possa utilizar o irmão André como veículo da sua palavra aos nossos corações, que Ele possa falar a todos nós e a cada um de nós particularmente. Amém? Então, bom dia a todos, graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, e é muito bom nós podermos estar hoje aqui a louvar e a bendizer o seu nome e novamente saudar com a paz do Senhor Jesus todos aqueles que porventura nos visitam, que se possam sentir todos bem-vindos, bem acolhidos pela nossa igreja. E nós estamos no mês tipicamente de férias, um mês em que há várias ausências, pessoas visitam a nossa igreja porque podem estar de passagem. E este mês nós estamos a estudar um pouco de benignidade e bondade. Se os irmãos bem se recordam, nós estamos a estudar os frutos do Espírito e este mês de agosto nós estamos a focar muito mais a benignidade e a bondade. E hoje o desafio, se for necessário, eu posso trocar o micro de sítio, Miguel, vê lá. E hoje, se for necessário, só fazer com que eu passe, é melhor trocar? Tá bom? Ok. Então, e hoje nós vamos estar a olhar para a carta de Timóteo, capítulo 6. Primeira carta a Timóteo, capítulo 6, do versículo 17 até ao 19. Primeira a Timóteo, capítulo 6, até ao 19. E o título da mensagem de hoje chama-se Depósito de Tesouros. E nós já vamos aprofundar um bocadinho melhor este título, mas por hora vamos então fazer a leitura destes 3 versículos, garantindo que se algum dos presentes, algum dos irmãos não tiver o texto à frente, que nós possamos auxiliar no mesmo. Então diz assim, na Almeida Revista e Atualizada, que é a versão que eu tenho em mãos, diz assim: exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmo tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. E a convidar que juntos pudéssemos ter uma palavra de oração. Está bem? Senhor Deus, eis-nos aqui na Tua presença, de Bíblia aberta, Pai, pedindo que agora o Teu Santo Espírito nos capacite para que nós possamos verdadeiramente entender a Tua palavra, Senhor Deus. Que o Teu Santo Espírito se possa estar a mover neste lugar, no coração de cada um dos presentes, de cada um dos irmãos, e que Tu realmente nos incomodes, Pai, com a Tua palavra. Que não seja mais um mero domingo, não seja mais um cumprimento de alguma rotina, mas que nós realmente possamos tentar perceber o que a Tua palavra está a nos a dizer, o que a Tua palavra nos tem a ensinar, Senhor Deus. Fica com cada um dos irmãos, com cada família aqui representada, auxilia-nos, pois nós queremos depender e dependemos de Ti, Senhor Deus. Em nome de Jesus, nós consagramos este tempo nas Tuas mãos. Amém. E eu gostava de começar com uma pergunta. Quantos aqui gostam de andar com o depósito cheio do carro? Sorrisos, vários, portanto, várias são as mãos. Por norma, gostamos de andar com o depósito cheio, é bom sinal, não é? Não há imprevistos. Quantos aqui, como eu, volta e meia, gostam de arriscar o depósito na reserva?
Na expectativa de que o carro dá sempre mais 1 quilómetro. Alguém? Alguém? Sou eu? Ok. Temos também algumas pessoas que arriscam com o depósito na reserva. Por outro lado, nós também podemos ter pessoas que só metem, por exemplo, 20 euros de cada vez. Ou, como o gasóleo e o combustível está mais caro, se calhar agora metemos 30 euros de cada vez. Não sei se são daqueles que fazem questão de pôr, por exemplo, 20 euros todas as semanas, ou como algumas pessoas que andam pouco, se calhar 20 euros pode dar para o mês, não sei. Se calhar nós somos aquele tipo de pessoas que, sem hesitar, enche o depósito em qualquer bomba. Ou se calhar nós somos aquele tipo de pessoas que procura pelos cupons de desconto e só vai onde tem os descontos. Ou então não. Seja marca branca, seja marca considerada premium, o que interessa é ter o combustível no carro. E a verdade é que nós somos pessoas que gostamos de andar com o depósito cheio, porque dependemos do carro, certo? E esta manhã eu gostava que nós pudéssemos pensar num depósito diferente. Um depósito de tesouros. Não é um depósito que está sempre cheio, não é um depósito que nós temos de abastecer, mas é um depósito diferente. Sabem? Quando nós atestamos o nosso carro, e eu gostava que nós pudéssemos ficar com esta ilustração bem vincada nas nossas mentes, nós procuramos, por norma, dois tipos de coisas. Quantidade e qualidade. Okay? Nós, por norma, não vamos pôr num carro a gasóleo gasolina. Vai estragar o motor. Por outro lado, nós precisamos de quantidade, porque se vamos fazer uma viagem longa, por exemplo, até ao Porto ou Lisboa, nós precisamos que o carro tenha combustível. Mas algo interessante acontece quando nós metemos combustível no nosso depósito do carro e ele fica cheio. Parece redundante, mas a partir do momento que nós saímos da bomba, nós já começamos a gastar esse depósito. Parece redundante e beabá, mas a partir do momento que nós saímos da bomba, mais cedo ou mais tarde nós vamos ter de lá voltar porque o combustível que nós metemos vai-se gastar. E esta manhã eu gostava que nós pudéssemos pensar de forma diferente. Esta manhã eu gostava que nós pudéssemos pensar num depósito de tesouros, e nós vamos aprofundar esta ideia durante os próximos minutos, em que nós enchemos o depósito, mas nós quanto mais investimos nesse depósito, em que nós quanto mais gastamos desse depósito, sabe o que acontece? Mais o depósito se enche. E esta é a diferença entre o mundo e o celestial, entre Cristo e o homem. Quando nós investimos no céu, quanto nós mais enchemos o depósito, mais o depósito vai ser cheio. Quanto mais nós enchemos o nosso depósito com palavra, com oração, com boas obras, com generosidade e com bondade, mais ricamente nós seremos também abençoados. E com este pensamento que esta manhã eu gostava então de fazer uma pergunta antes de mergulharmos nos versículos. Hoje gostava de perguntar como é que nós realmente temos enchido a nossa vida. O que é que te tem alimentado? No dia a dia, como é que tu enches o depósito? E eu não estou a falar de estômago, eu não estou a falar de comida, não estou a falar que todos os dias tenho de fazer algum tipo de exercício físico, mas estou a falar aquilo que verdadeiramente está a ocupar a minha mente e o meu coração. Aquilo que durante a semana ocupa espaço na minha atenção. E que esta manhã nós possamos perceber que realmente o verdadeiro alimento está no depósito que nós vamos ter de tesouros que são cultivados no céu. E então, primeira carta ao Timóteo de Paulo, capítulo 6, é chamada de carta pastoral. Se os irmãos se recordam, nós temos principalmente duas cartas pastorais, Timóteo e Tito. Timóteo são duas cartas. E estas cartas que Paulo, o autor, escreve, elas são divididas, digamos assim, ao contrário daquilo que são as outras cartas, estas cartas são dirigidas a pessoas específicas. Elas não são dirigidas a igrejas, elas não têm advertências às igrejas, não têm conselhos a igrejas, mas mais diretamente elas estão a exortar líderes, no caso Timóteo e Tito, Timóteo em Éfeso e Tito na ilha de Creta, em que, auxiliando os líderes
as igrejas pudessem ser então também abençoadas. E o objetivo desta carta de Paulo é que nós pudéssemos, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, e os irmãos podem espreitar lá o que nos diz este versículo. 1 Timóteo 3, verso 15, diz-nos: para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então, ainda que seja uma pessoa o destinatário da carta, o objetivo final da carta é sempre o fortalecimento e o crescimento da igreja. Esse é o horizonte. E esta carta de Paulo a Timóteo, ela tem exortações tanto à pessoa de Timóteo, como ao seu chamado, como ao seu encorajamento, e nós, ao longo de todos os capítulos, vemos isso muito bem. Mas também ela tem exortações de como Timóteo devia proceder no seu ministério. Ou seja, as exortações da carta ao Timóteo vão no sentido mais pessoal, de fortalecer Timóteo, mas da forma como ele também devia lidar com várias situações na igreja. Por exemplo, as viúvas que nós encontramos lá. E ao longo da carta nós vamos vendo várias chamadas de atenção. E eu gostava que nós pudéssemos focar agora a nossa atenção no capítulo 6. Porque quando nós chegamos ao capítulo 6, por algum motivo, Paulo vai dar ênfase à riqueza material e aos seus perigos. E sim, a riqueza material está na Bíblia e nós temos de falar sobre ela. E eu gostava que os irmãos pudessem ver o que diz 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7 e 8. Vai nos dizer assim, e vale a pena nós lermos. 1 Timóteo 6, 7 e 8 vai dizer: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Então a ideia destes dois versículos começa por ser: André, ser grato por aquilo que tens. Paulo não está a dizer que todos têm de ser pobres, mas se tu tiveres sustento, se tiveres com o que vestir, alegra-te com aquilo que tens. Sim, vai haver pessoas que vão ter um pouco mais do que necessário. Sim, há pessoas que vão ter muito mais do que aquilo que é necessário. Mas Paulo agora vai dizer a Timóteo: se tu tens com que te vestir, se tu tens o teu sustento, ser grato, ser contente diante do Senhor Deus. Mas ele não fica por aqui. E versículo 9 e 10 do capítulo 6 vai dizer assim: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentam com muitas dores. Então, depois de Paulo dizer: ser grato, Timóteo, é aquilo que tens, ser contente. Paulo agora nos versos 9 e 10 vai nos falar do perigo do amor ao dinheiro. Perigo este, e não é o alvo da mensagem, que levou alguns a caírem em perdição, levou alguns a desviarem-se da fé. Então ele vai dar uma exortação, um conselho a Timóteo, versos 11 e 12. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado e que fizeste boa confissão perante muitos testemunhas. Timóteo, se possível, foge da avareza, foge do dinheiro. Se possível, foca-te no reino do Senhor Deus. E com este pensamento nós então mergulhamos no texto. E o versículo 17, os irmãos podem ver que diz, começa com uma exortação, um conselho, por assim dizer. Exorta, alguns têm ordena, mas a ideia por trás é a de exortação. Exorta aos ricos do presente século. E porquê aos ricos? Porquê é que Paulo, mesmo antes de terminar a carta, estamos a poucos versículos de Paulo terminar esta carta ao Timóteo, porquê é que ele agora se vai lembrar dos ricos? Depois de ter dado tanto conselho a Paulo sobre a forma como devia proceder na igreja, porquê é que ele agora, antes de terminar a carta, se vai lembrar dos ricos? Irmãos, convém-nos recordar, 1 Timóteo 1, versículo 3, diz-nos que Timóteo foi deixado
em Éfeso, como já tinha dito anteriormente. E Éfeso, se os irmãos se recordam da introdução da carta e também da própria carta, era uma cidade bastante rica. Não só porque geograficamente estava junto ao mar Egeu, como na cidade de Éfeso e naquela região toda passavam as principais rotas e várias das importantes rotas comerciais. Mas também lá tinha o templo de Ártemis, templo robusto, potente, em que facilmente nós víamos que era uma cidade que valorizava o poder, valorizava a posse do dinheiro. Então podíamos dizer que encontrar pessoas ricas em Éfeso era normal. Encontrar pessoas com algum poder de posse em Éfeso era quase normal. Mas agora Paulo vai nos dizer que são os ricos do presente século. E estes ricos do presente século tinham alguns problemas. E é interessante, desde já como ponto de partida, a palavra que está é exorta, não é condena. Então nós não devemos à cabeça condenar os ricos, nem condenar a riqueza. Ela pode ser compatível com o ensino bíblico. Paulo, no versículo 17, começa com uma exortação, não com uma condenação. E ao longo dos próximos 3 versículos nós vamos ver como proceder e não como condenar a riqueza em si mesmo. E neste aspecto dos ricos do presente século, os ricos do mundo de hoje, os ricos do mundo daquela altura, os ricos do mundo que não têm o Senhor Deus, eles tinham algumas características. E quando nós olhamos para o versículo 17, através da exortação de Paulo, nós vemos 2 principais características que os ricos tinham e podemos dizer que os ricos têm. Elas são o orgulho, pessoas que são altivas, pessoas que gostam de andar em bicos de pés, pessoas que se gostam de mostrar, pessoas que simplesmente olham para o seu ego, para dentro de si. Mas também através da exortação do versículo 17 nós podemos ver que são pessoas que colocam a sua esperança na riqueza delas. São pessoas que, se têm algum tipo de esperança, essa esperança está na riqueza que elas têm, na riqueza que elas possuem, na riqueza que elas querem aumentar. Então, o eu domina a minha ação. Eu sei o que é melhor para mim, eu cuido única e exclusivamente do que é meu, eu invisto onde acho que a minha riqueza vai render mais, eu sei qual é que é o melhor investimento. Então, e qual é que é o problema desta riqueza? Não condenando, a riqueza tem alguns perigos que nós já fomos ver. 1 Timóteo 6, versículo 17, vai nos dizer que ela é instável, que ela não é certa. Vejam, não depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. A esperança deste mundo não é estável. A esperança deste mundo não é certa. A riqueza deste mundo não é certa, é fugaz. E isso diz-nos também o versículo 7. Ela é efêmera, ela está de passagem. Nós viemos sem nada ao mundo e sem nada nós vamos partir. E as pessoas realmente cada vez mais procuram investimentos seguros. Elas procuram investimentos sólidos, financeiros, que lhe deem estabilidade à vossa vida. Infelizmente, este não é um problema só dos ricos. Então esta manhã eu gostava que cada um de nós pudesse estar incluído neste texto. Porque não é só para aqueles que são muito ricos. Não é só para aqueles que são ricos. É para todos aqueles que têm já algo um bocadinho de mais. Algo mais do que o necessário. É para todos aqueles que de alguma maneira procuram na sua riqueza confiar o seu património, confiar as suas vidas. E esta mensagem é para todos, porque quando nós olhamos para o versículo 17, há um pecado que está em todos nós. Sabem qual é? É o pecado da insatisfação. Por natureza, nós homens caídos, pessoas caídas, nós queremos sempre mais. Se os irmãos repararem, nós nunca estamos satisfeitos. Os ricos vão querer sempre mais, mas os pobres também querem ficar ricos. A partir do momento que uma satisfação é satisfeita, digamos assim, nova satisfação é procurada. A partir do momento que nós suprimos uma necessidade, de forma inevitável, a nossa mente vai procurar outra necessidade. Se realmente nós fizemos um investimento e foi bem sucedido,
aquilo que vai acontecer é que nós vamos tentar procurar outro investimento para que ele possa também continuar a ser bem sucedido. Então nós, quando olhamos para este versículo 17, nós vemos que o pecado da insatisfação está em nós. Porque nós procuramos necessidade após necessidade, desejo após desejo, mais e mais e mais e mais. Ao ponto de Paulo dizer que estas pessoas são orgulhosas e confiarem única e exclusivamente na sua riqueza. Então esta manhã eu gostava de perguntar: o meu eu, a minha esperança, a minha satisfação está em quê? Naquilo que eu possuo, na casa que eu agora tenho, no carro que eu consegui comprar, no ordenado que eu finalmente estou a receber, na estabilidade financeira que eu finalmente posso adquirir. Identificamos com este panorama. Porque se calhar nós não somos rotulados como ricos, mas inevitavelmente nós podemos ter atitudes de ricos. Então a exortação do versículo 17 vai para estas pessoas, sim, ricas, mas sim onde mais pessoas podem ser incluídas neste leque. E novamente Paulo não condena, mas então ele vai exortar. Versículo 17: não sejam orgulhosos, não confiem na riqueza que este mundo vos dá, para usufruir. Então há aqui um contraste, olhando para o versículo 17. A riqueza do mundo versus a riqueza de Deus. A esperança no mundo versus a esperança em Deus. Aquilo que é semear no mundo e aquilo que é semear para Deus. Então, quando nós olhamos para este título, Depósito de Tesouros, eu gostava de perguntar-vos como é que nós temos realmente enchido o nosso depósito, que é a nossa vida. Será que nós temos enchido o depósito com o mundo? Ou será que nós temos enchido e bebido o nosso depósito, que é a nossa vida, com a palavra do Senhor Deus? O que é que tem sido mais importante? As conquistas no mundo ou crescer em santidade e crescer na palavra? O que é que realmente tem sido mais importante? Eu ter o meu crescimento profissional ou eu perceber que cada vez mais vou compreendendo a vontade de Deus e como ela se vai revelando ao meu coração e como eu me posso relacionar mais diretamente com o Senhor Deus, que é meu Pai também? Qual é que tem sido a tua prioridade? O teu eu? A tua carteira? A tua família? Neste presente século, o grande problema é que as pessoas desviam-se da centralidade que Jesus deve ter. E por isso é muito difícil pessoas ricas entrarem no reino dos céus. Porque ou o nosso foco está na palavra, ou o nosso foco está no mundo. Ambas podem ser conciliáveis, mas muito facilmente no dia a dia o nosso foco vai para querer mais, almejar mais, almejar mais, almejar mais. O foco da tua vida, o foco da minha vida está em quem? Quando eu acordo, quando eu me deito, a quem agradeço, a quem louvo, que resumo faço do meu dia. Quando nós olhamos para a segunda carta de Timóteo, e a segunda a Timóteo tem algumas diferenças face à primeira a Timóteo, a segunda carta a Timóteo fala mais da capacitação de Timóteo enquanto líder, nós vamos lá encontrar um homem. Esse homem chama-se Demas. Segundo a Timóteo 4, versículo 10, os irmãos podem ir lá. E nós vamos encontrar que este Demas, que viu o Evangelho, acompanhou o apóstolo Paulo, viu o exemplo do apóstolo Paulo. Sabe o que é que ele fez? Abandonou a fé. Deixou tudo. Simplesmente saiu de cena. E quando nós olhamos para o exemplo de Demas, nós olhamos para muitos exemplos em que o verdadeiro compromisso da vida está com as coisas deste mundo e não com as coisas do Senhor Deus. E por isso agora Paulo não condena, mas Paulo exorta. Não sejam orgulhosos. Não confiem na riqueza que este mundo vos dá. Coloquem a vossa esperança naquilo que é de Deus. E o versículo 17 vem como mas. Vejam lá. Nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus. E quando Deus entra na equação, nós temos de avaliar muito seriamente com quem é que está o nosso compromisso. O nosso compromisso está com o meu eu
ou está com o Senhor Deus. Demas chegou a um ponto que disse, não, as atrações do mundo são muito melhores. Não, eu no mundo consigo alcançar a riqueza que Deus não consegue dar. Não, eu no mundo consigo crescer, porque é que eu vou continuar a andar com Paulo, a ser perseguido, a ser maltratado, a sofrer pela fé, quando simplesmente eu podia estar muito bem, calmo no meu trabalho, a receber o meu sustento. O nosso primeiro compromisso e alvo de vida está em glorificar o Senhor Deus. Está em glorificar Deus e Pai. É para isso que nós viemos ao mundo, é para isso que nós somos chamados. É para isso que Paulo diz lá em Efésios 1, 14, nós fomos feitos para a glória do Senhor Deus. É para isso que nós existimos, é para isso que nós respiramos. Essa é a nossa missão. E se nós não estivermos debaixo dessa missão, garanto-vos, estamos a falhar o nosso propósito de viver, estamos a falhar o nosso propósito enquanto homem e mulher. Então, em si mesmo, os meios materiais não causam grande problema. O problema que está é que quando a nossa vida depende disso e não de Deus. O problema está em que quando o João 15 diz sem Deus nada podeis fazer e nós dizemos não, sem o meu trabalho eu nada posso fazer. Não, sem a minha carteira eu nada vou poder fazer. Não, sem a minha casa eu não vou poder fazer. Não, se eu não tiver ar-condicionado, se eu não tiver aquecimento eu nada vou poder fazer. E João 15 diz-nos, sem Deus tu nada podes fazer. Ainda que Deus te vá abençoando, reconhece aquilo que Deus te tem dado. Quando nós olhamos para a primeira carta de João, capítulo 2, versos 15 e 16, ele vai nos dizer que nós não podemos amar o mundo e a Deus. Porque aquele que ama o mundo não tem o amor de Deus. 1 de João, capítulo 2, versículos 15 e 16. Então a minha pergunta é, o teu compromisso hoje quando vieste aqui à igreja, é que porque tinhas um compromisso com Deus ou porque era domingo e tinha de ser? O teu compromisso amanhã quando fores trabalhar está com quem? Está em glorificar a Deus no trabalho ou na necessidade de aumentar a carteira? O dinheiro é uma consequência do esforço, mas não pode ser a prioridade do nosso esforço. A prioridade tem de ser sempre glorificar o nome do Senhor Deus. Então, quando nós olhamos para os versículos 17 e 18, nós vamos então ver um conjunto de exortações mais práticas. Vejam, versículos 17 e 18, a exortação que Paulo dá a Timóteo, para Timóteo dar à igreja de Éfeso, aos ricos que lá estavam. Versículo 17, não sejam orgulhosos. Versículo 17, não depositem a esperança neste mundo, na riqueza deste mundo. Versículo 18, pratiquem o bem. Versículo 18, sejam ricos em boas obras. Versículo 18, sejam generosos em dar. Versículo 18, sejam prontos para repartir. Sim, dar é bíblico, a generosidade é bíblica. Quem tem um bocadinho de mais, a exortação é que possa repartir. Quem tem um bocadinho a mais do que é necessário, a exortação bíblica é que possa abençoar aqueles que não têm tanto. Quem tem um bocadinho mais, a exortação bíblica é que possa repartir para que o reino de Deus possa crescer. Era assim que a igreja de Atos fazia, é assim que a exortação está na palavra de Deus, é assim que a igreja de Viseu deve atuar. Não devemos ter medo de apelar à generosidade. Não devemos ter medo de dizer que é bom ser generoso. Mas muitas vezes nós até temos aquela expressão, o que eu dou nunca me faz falta, ou não me vai fazer falta. Mas quando dermos com o sentido correto, porque o nosso foco está em Deus. A minha vida está em Deus. Então, daquilo que Deus te tem dado, daquilo que Deus te tem dado a possibilidade de ter, da riqueza que Deus nos tem dado a possibilidade de ganhar, quanto tens repartido e quanto tens dado a favor do reino? E dado não é só no sentido financeiro e material. É dar também com a vida. É dar também em tempo. É dar também em dedicação. Deus abençoa-nos de diversas formas e nós não podemos dizer que a riqueza é só material. É interessante, lá em Lucas 12, e agora sim,
pedia para irmos lá, Lucas 12, verso 16 até ao 21, nós vamos ver uma parábola do Senhor Jesus Cristo. E a parábola do Senhor Jesus Cristo vai contra aqueles que tinham avareza no coração. E os irmãos sabem o que é avareza? É aquelas pessoas que são tão presas ao dinheiro, que por um lado não querem gastar, mas por outro querem ganhar. Estão a perceber? Aquelas pessoas que, se for preciso, não gastam 1 euro, mas fazem tudo para ganhar 2 euros. Isso é avareza de coração. E quando nós olhamos para Lucas 12, a partir do versículo 16 até o versículo 21, nós vamos ler assim: E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Versículo 19. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Versículo 20. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que atesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. O que é que nós temos preparado para Deus? O que é que nós temos entesourado para Deus? Será que nós, olhando para o versículo 19 desta parábola, não temos feito, versículo 18, recolherei todo o meu produto, todos os meus bens, então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens, estou a poupar para a minha reforma, e aí sim eu vou descansar, eu vou comer, eu vou beber, eu vou desfrutar. E o Senhor Jesus Cristo vai dizer: Louco, o que tens tu preparado para mim quando te pedir a tua alma? Então esta também é uma pergunta sincera que cada um de nós tem a responder: é: o que é que nós temos preparado para dar ao Senhor Deus? Como é que a minha vida tem sido dada a favor do reino de Deus? Como é que a minha vida tem sido entregue ao Senhor Deus? E o versículo 19, o apelo e a exortação é que, voltando ao versículo 17 de 1 Timóteo, capítulo 6, vai nos dizer: Nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. O Senhor Jesus Cristo dá-nos tudo aquilo que nós precisamos. O Senhor Jesus Cristo dá-nos com o intuito de nós ficarmos satisfeitos, nós ficarmos contentes, nós ficarmos alegres. Deus sabe aquilo que nós precisamos. Mateus 6, versículo 8. Em Cristo as nossas necessidades são supridas. Filipenses 4,19. O Senhor cuida da nossa vida. Salmos 23,1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E nós muitas vezes somos prontos a afirmar isto, mas continuamos a desejar as riquezas do mundo. Então hoje eu gostava de te perguntar: reconheces que aquilo que Deus tem dado? Reconheces que Deus toma conta da tua vida? Reconheces que o Senhor Deus cuida, que o Senhor Deus é pastor, que o Senhor Deus cuida das ovelhas e o Senhor Deus diz: nada te faltará? Então, por que continuas a focar-te na riqueza? Hoje gostava de perguntar: como é que temos enchido o nosso depósito? Com que tesouros temos nós enchido o nosso depósito? O Salmo 62:10 vai dizer: Não confieis na opressão, nem vos ensoberbeçais na rapina. Se as vossas riquezas aumentem, não ponhais nelas o coração. E sabem, a Bíblia diz-nos que o salário do pecado é a morte. E Romanos 6 vai nos dizer que porque todos pecaram e separados estão da presença do Senhor Deus. Então nós todos pecamos, nós todos somos caídos, nós todos dependemos do Senhor Deus. Nós somos seres mortos e vazios espiritualmente e moralmente também. E ainda assim nós achamos que podemos depender de nós mesmos. E Romanos 6, 23 diz-nos que o salário do pecado é a morte, mas é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E o ponto é: o Senhor Jesus, o Senhor Deus, é Senhor da tua vida.
Se nós estamos caídos em pecado, se nós somos seres espiritualmente e moralmente caídos, desde Adão, por nós mesmos, na dependência de nós mesmos, sempre vamos falhar. Então a pergunta é: Jesus é mesmo o teu Senhor? Confias mesmo em ti ou confias mesmo no teu Senhor, o Senhor que te dá a vida? É interessante porque Colossenses 1,16 diz-nos que é o Senhor Jesus que sustenta todas as coisas. E nós teimosos vamos dizer: não, a minha riqueza sou eu que cuido dela. Não, da minha carteira sou eu que cuido dela. Efésios 1 vai nos dizer que nós vivemos para a glória de Deus. E nós muitas vezes dizemos: não, os meus objetivos são traçados com vista ao meu bem. E nós definimos planos e traçamos trajetos sem nunca questionar e pedir a ação do Senhor Deus. Romanos 12 diz-nos que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E ainda assim continuamos a confiar naquilo que é a nossa vontade. Então nós, quando olhamos para 1 Timóteo, nós vamos chegar ao versículo 19. E nós lemos assim: aqueles que acumulam para si mesmo tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de apoderarem a verdadeira vida. Se sendo rico, se temos mais do que é necessário, a exortação bíblica é: sejamos bons mordomos daquilo que Deus nos dá. Reconheçamos aquilo que Deus nos dá. Coloca diante de Deus aquilo que tu tens. Deus não te pede, pode pedir que dês tudo, mas Deus não te pede exatamente que dês tudo. Sim, obviamente, humanamente, eu sou o primeiro a dizer que tem de haver equilíbrio. Faz sentido poupar. Faz sentido poupar para a reforma. Faz sentido poupar para os extras. Não faz sentido é que nós coloquemos a nossa vida, o nosso coração e a nossa dependência nessas riquezas. E a exortação bíblica é: dá. Seja generoso por aqueles que necessitam. Se calhar hoje nós vamos ter um almoço muito bom e se calhar outros da nossa igreja não o vão ter. Se calhar nós hoje estamos empregados e se calhar hoje há pessoas da nossa igreja que estão aflitos porque não conseguem pagar a renda do quarto. Se calhar nós hoje seguimos e vamos encher o nosso depósito do carro, mas se calhar temos irmãos que não conseguem pagar a conta da eletricidade do mês porque foi muito alta e recebem rendimento muito baixo. A generosidade é bíblica e a generosidade é competência da igreja. Pode ser feita individualmente, mas também é competência da igreja. Por isso, é bíblico levantar ofertas para ajudar os outros, levantar ofertas para auxiliar o nosso próximo. Mateus 6, 20 e 21 vai dizer-nos: ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. E caminhando para o final, eu gostava que os irmãos pudessem olhar para o texto bíblico e ver o jogo de palavras que há na palavra riqueza, rico e ricamente. Vejam bem, exorta aos ricos, e por ricos nós entendemos os ricos deste mundo, os ricos do presente século, que não sejam orgulhosos nem depositem a sua esperança na estabilidade da riqueza. E por riqueza aqui nós entendemos riqueza material, riqueza deste mundo. Mas Paulo vai dizer: mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente. Então, de forma intencional, parece que Paulo está aqui a brincar com a palavra riqueza, rico e ricamente. E caminhando para o fim, esta manhã, eu gostava de vos dizer o seguinte: aquilo que Deus nos dá é ricamente superior a tudo aquilo que a riqueza deste mundo pode dar. Aquilo que Deus nos dá a nós, seres caídos, é ricamente superior àquilo que qualquer riqueza neste mundo pode dar. Sabem porquê? Porque a riqueza deste mundo vai-nos sempre querer ter mais. Mas quando nós olhamos para as bênçãos que ricamente o Senhor Deus nos dá, nós vamos perceber, como o irmão explicou excelentemente na EBD, aquilo que Cristo fez lá na cruz por nós não há preço. As bênçãos celestiais que Deus derrama sobre a nossa vida
não tem preço. Aquilo que Jesus fez lá na cruz, pagando o preço, não tem preço. Jesus vive para que nós possamos viver. Não tem preço. Confias nas riquezas do mundo ou nas riquezas de Deus? Então o desafio para esta semana é que nós possamos verdadeiramente confiar e entregar a nossa vida ao Senhor Deus. E agora nós vamos ter um tempo de pós-lúdio. E nós vamos ouvir um instrumental de uma música e a letra diz assim: Jesus é melhor, sim, que ouro e bens. Jesus é melhor do que tudo o que tens. Melhor que riquezas e posições, melhor muito mais do que milhões. O refrão vai dizer que pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal, escravo sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até ao fim. Que esta possa ser uma realidade na nossa vida. Não ser escravo da riqueza, mas que nós possamos ser filhos de Deus, servindo o seu nome para a sua glória, para todo o sempre. Louvado seja o Senhor. Vamos ter um tempo em oração. E vamos dizer: Senhor Deus, se porventura eu tenho sido escravo do pecado, se eu porventura tenho sido escravo da riqueza deste mundo, ajuda-me a libertar-me. Ajuda-me a depender de Ti nas áreas que eu não dependo de Ti. Sim, eu dependo de Senhor Deus aos domingos. Sim, eu dependo do Senhor Deus da minha saúde. Mas se calhar cada um de nós tem áreas que ainda não depende do Senhor Deus. E quando a carteira fica mais vazia, torna-se difícil. Mas quando a carteira se torna muito cheia, também se torna difícil. Que o verdadeiro compromisso desta igreja, de cada um de nós, possa ser em Cristo, por Cristo e para Cristo, e que a Ele seja dada toda a honra e toda a glória. Vamos ter um tempo de pós-lúdio e oração silenciosa.